Jogo da discórdia rende durante a madrugada. Os detalhes, o que você precisa ficar sabendo: teve treta, suposta agressão de Maria com Arthur Aguiar. Tem também uma polêmica fala de Laís e Maria no quarto em relação ao Arthur e também uma fala de Bárbara que deu o que falar na internet. Os destaques a partir de agora, então vai deixando o seu like. Bom dia! O Bora Comentar já começou! Olá pra você, aqui Dieguinho e esse é mais um Bora Comentar. Pra você que tropeçou e caiu aqui no canal, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Nós já estamos aqui pra trazer pra você o resumo completo do que aconteceu nessa madrugada. Então vamos começar do começo falando de Arthur Aguiar, que foi o grande destaque da noite, né? Ele virou o alvo e muita gente comparou ele com a Juliette do BBB 22. Isso porque todo mundo lembra da dinâmica do ano passado, em que a Juliette recebeu diversas plaquinhas e ela também respondeu e foi alvo de praticamente todos os participantes da casa naquela ocasião. Isso aconteceu com o Arthur nessa noite. Ele se tornou o principal alvo e foi duramente criticado pelos demais participantes e recebeu adjetivos como duas caras e ardiloso na dinâmica dessa segunda-feira. Na atividade, Tadeu pediu que os participantes definissem seus adversários em 10 categorias diferentes: esconde o jogo, planta, fingido, fala por trás, duas caras, em cima do muro, ardiloso, sonso, joga sujo ou influenciável. Líder da semana, a Jade Picon foi a primeira a atacar o marido de Mayra Card. Eu vou dar duas caras como justificativa do meu voto de ontem. Eu ainda não tenho certeza se é ele. Acredito que minha resposta eu vou ter amanhã. No início do jogo, a gente teve uma conexão bacana, mas a gente se perdeu, começou a influenciadora. E aí, gente, teve outros destaques também, como Eliezer, que também definiu o Arthur como uma pessoa ardilosa. Gessilane também disse que o famoso tem um jogo sujo, né? E, enfim, a Bruna Gonçalves, que é a planta da temporada, chamou o Arthur de duas caras. O Arthur foi o grande alvo da noite. Mas, depois que terminou, o Pedro Scooby decidiu, o Pedro Scooby que perdeu a paciência durante o jogo da discórdia com o Arthur, porque o Arthur deu uma placa pra ele, o Pedro Scooby decidiu trocar uma ideia com o Arthur e eles conversaram um pouco também, gente. Só pra você ter uma ideia, o Pedro Scooby tiveram uma DR e aí um falou pro outro: você jogou sujo. Foi um show de DR depois que terminou o BBB na Globo nessa madrugada. Talvez você leve de uma maneira mais leve. Colocar jogo sujo em alguém que está junto com você, mano, isso é muito pesado, é errado. Iniciou Arthur em seu desabafo. Pedro Scooby então começou a se justificar. É errado, porém a forma que eu acho que você fez errado. Você julgou sujo. Quando eu falei pro Rodrigo, ele entendeu. Continuou o brother. Eu conversei com a sua mulher e achei bonito pra caramba quando vocês voltaram. Também ouvi sua música maneira. Você assumiu seu erro e disse que estava disposto a construir uma nova história. Isso é atitude de homem. Contudo, o ex-marido de Luana Piovani pontuou: desde que o DG te trouxe pra gente, a gente estava disposto a conversar sobre qualquer parada. Eu esperava no mínimo que você tivesse atitudes de quem estava aprendendo. E o Arthur retrucou: mas eu assumi e errei. E aí, gente, é aquilo que eu tô falando pra você. Foi um show de DRs. E o Arthur conversou com o Thiago Abravanel e saiu conversando com uma boa parte dos participantes da casa. Mas algo curioso aconteceu durante o jogo da discórdia. A Maria, ela perdeu muita paciência em diversos momentos durante o jogo da discórdia. Ela tava nitidamente com o pavio curto. Inclusive, ela tentava jogar um balde de gelo nas tretas, porque ela queria que as pessoas não tretassem, não discutissem ali, discutissem depois do programa, só falasse o que tinha que falar, porque era dinâmica. A Maria tava tentando abafar as tretas, só que chegou uma hora que ela começou a ser alvo dos participantes, e aí ela perdeu a paciência. Uma das pessoas que foi pra cima dela, sem papas na língua, foi o Arthur, e os dois começaram a tretar no ar. Foi aí que a internet presenciou uma cena, a gente que estava assistindo na TV também, que foi na hora que ela foi colocar a placa no Arthur. Ela foi com tanta vontade que parte das pessoas entenderam a colocada do selinho na testa do Arthur como uma agressão, um verdadeiro tapa. E aí eu pergunto a você que tá assistindo esse vídeo aqui e assistiu o jogo da discórdia: você acha que a Maria de fato deu um tapa na testa do Arthur? Se você acha que sim, comenta aqui embaixo o que você viu daquela cena. Se você não viu, tem diversos vídeos no Twitter e também no Globoplay com essa cena aí dela empurrando na testa do Arthur. Vamos entender o que aconteceu. Bom,
Arthur Aguiar e Maria reforçaram a rivalidade no jogo de discórdia na última segunda-feira dentro do BBB 22. Os participantes precisaram distribuir e colocar placas polêmicas nos demais. O clima pegou fogo quando a intérprete de Verena, da novela Amor de Mãe, escolheu a placa Jogo Sujo para Arthur Aguiar. Ah, já fica na sua cara mesmo a placa, porque é isso que eu ia te dar, disparou Maria. O Arthur Aguiar corrigiu a atriz, na testa no caso. Sem dar o braço a torcer, a Global retrucou. Tanto faz, vou falar pra você aqui o que eu acho. O ex-protagonista de Malhação alfinetou. Dá teu show, vai. Teria dito o Arthur pra ela, e eu vi essa cena, ele deu uma provocada mesmo. Foi faísca, foi coisa nível Fazenda, tá, gente? Irritada com Arthur Aguiar, Maria se revoltou. Não, eu não preciso dar show. Você que está fazendo show aqui, interrompendo os outros falando, porque aqui é jogo da discórdia. Não é o salvamento, a salvação do Arthur, tá bom, querido? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, teria dito ela. O ex-integrante de Rebelde Brasil tentou se defender e foi cortado. Você ficou falando. Maria continuou massacrando o artista do camarote. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Não me interrompe enquanto estou falando. Não me interrompe enquanto estou falando. Porque nem comecei o meu discurso. O Rodrigo Mussi, o segundo eliminado do BBB 22, também foi relembrado no bate-boca. Você apontou os pontos do Rodrigo. Você fez igual ou pior, disparou Maria. A atriz deu jogo sujo para Arthur Aguiar e duas caras para Douglas Silva. Já o galã de Malhação escolheu a influenciadora Jade Picon como duas caras e o surfista Pedro Scooby como jogo sujo. Olha, gente, por meio do Twitter, diversos internautas reclamaram da cena da Maria colocando aí a placa na testa do Arthur, que é essa cena que você tá vendo aqui. O jeito que a atriz grudou o item na dinâmica no rival chamou a atenção de todo mundo. Os fãs do BBB que acompanhavam o programa pediram a expulsão de Maíra. Eu tô falando Maíra, mas é Maria, tá, gente? Já pode pedir expulsão da Maria por causa desse tapa pra colocar a placa na cara do Arthur? Escreveu um internauta. Outra falou o seguinte: Maria colocou a plaquinha no Arthur de um jeitinho tão delicado que fez até barulho. Foi esse barulho aqui, ó. Foi basicamente esse barulho aqui, ó. Foi tenso, foi tenso. Por falar em tenso, outra coisa que também foi complicada foi no quarto, gente. Inclusive o perfil oficial do Arthur publicou isso aqui, ó. Conversa super sadia no quarto Lollipop. Papo sobre agredir o Arthur. Se tivesse uma agressão, eu tinha usado no Arthur naquele momento. Gente, a Laís e a Maria falaram isso que eu acabei de falar pra vocês, que se tivesse a possibilidade de agredir, a Maria falou que teria jogado o Arthur para trás. A Maria não, perdão. A Laís falou que tinha jogado o Arthur pra trás, né, na hora que ele tava sentado e tal. E a Maria falou que se tivesse a oportunidade... Ó, ela falou assim: se tivesse agressão, eu tinha dado na cara do Arthur naquele momento, disse a Maria, em relação aí a fala que ela teve no quarto aqui com a Laís, certo? A Laís que puxou o bonde. Por falar em Laís, ela também estava envolvida numa fala polêmica que a internet tá pedindo aí o cancelamento, né? Esse vídeo choca, é um vídeo da Bárbara, em que ela tá no quarto conversando com a Jade Picon e a Laís, né? Estão lá no quarto do líder. E aí a Bárbara fala, ela tem uma infeliz frase de falar o seguinte. Ela ia falar o seguinte: eu ia falar que o Douglas não sei o que do samba do crioulo papapá. Eu não vou falar aqui, né, gente? E aí ela fala, ai meu Deus, uma fala muito infeliz que eu ia falar aqui agora e tal, não sei o que. Só que as meninas começam a entender. A Laís, ela até ri quando a Bárbara fala isso. Ou seja, ela percebeu que ela teve uma fala equivocada, né? A gente sabe que essa fala não é mais usada hoje em dia, não se pode falar dessa forma, ainda mais porque ela estava se referindo ao Douglas, né? Então você sabe que tem uma série... É muito complicado essa fala dela. Mas enfim, quero saber a sua opinião a respeito disso, certo? Porque a Bárbara foi cancelada nas redes sociais. Ó, dá uma olhada no que o Central Reality colocou. Bárbara disse que quase falou, o Douglas fez o samba do... Mas antes de terminar a frase, viu que ia falar MRDA, que ia falar uma expressão racista e horrível. Ainda bem que ela percebeu a tempo, né? Mas só bastou isso pra internet já cancelar ela. Mas ela percebeu, imagina se ela tivesse concluído a frase, aí ela estaria completamente cancelada, né? O povo também pegou pesado com ela. Bom,
E é isso, eu quero saber a sua opinião a respeito dos assuntos que aconteceram essa madrugada. Isso foi o principal que aconteceu, teve Nayara Azevedo também, conversando com os demais participantes da casa. O clima ficou tenso um pouco também ali nos quartos, mas tudo se acertou, tá certo? Todo mundo foi dormir em paz. 1h30 da tarde, nosso próximo encontro ao vivo aqui no Bora Comentar, pra gente poder falar dos assuntos principais do que aconteceu nessa manhã e mais coisas da madrugada também. Excelente manhã pra você, eu te vejo 1h30 da tarde ao vivo aqui no Bora Comentar. Beijo grande, Dieguinho, fica por aqui, tchau.